Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura. Durante essa semana, na disciplina Introdução à Cafeicultura, estudaremos o histórico da cafeicultura a nível mundial. Seja no campo ou na cidade, ou em uma casa humilde, ou no mais caro dos restaurantes, o café está presente em quase todas as culturas mundiais. Na verdade, gente, na história da cafeicultura, a bebida café ela é extremamente conhecida a nível mundial. Nas décadas de 80, 90, se imaginava que com a entrada principalmente das bebidas gaseificadas, como os refrigerantes, o café deixaria de ser tomado principalmente pela população jovem. E foi justamente o contrário que aconteceu. A bebida café é apreciada no mundo inteiro, e em países como a Inglaterra, por exemplo, aonde o chá é uma bebida tradicional, as grandes casas de chá da Inglaterra, principalmente da cidade de Londres, eles falam que hoje, atualmente, para cada 100 bebidas vendidas, 80 são cafés e 20 chás. Então, quer dizer, é uma bebida extremamente popular e consumida praticamente por todos os povos do mundo inteiro e apreciada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a origem do café, né? Como que ele foi descoberto, o que envolve as lendas sobre o café. Bom, gente, em relação à origem, o café ele tem origem no continente africano, mais precisamente na região de Cafa, da Etiópia, região meridional da Abissínia, né, cujo território hoje se encontra a Etiópia. Então, nós podemos observar aqui no mapa, né, a Etiópia, né, no continente africano, e essa região de Cafa, ela é muito semelhante ao sul de Minas. Por quê? Quando nós lembramos da Etiópia, a Etiópia já foi severamente atingida pela fome, né, ocasionada principalmente pela seca. No entanto, a Etiópia ela é dividida em várias regiões também, e aonde o café é originado é uma região de altitude elevada, né? Então é uma região declivosa, muito semelhante ao sul de Minas Gerais. Um dos fatores que justifica a adaptação perfeita do cafeeiro na região sul de Minas. Então, o cafeeiro, gente, ele é uma planta arbustiva, ao contrário que muita gente acha que ele é uma árvore. Ele não é, ele é um arbusto, né? Então, o cafeeiro, ele é um arbusto lenhoso, e que, em condições naturais, ele crescia em estado silvestre, nas matas, sob a projeção das copas das árvores, ou seja, abaixo da projeção das copas das árvores, o que justifica o cafeeiro ser uma planta de subbosque, ou seja, na verdade, o cultivo dele sombreado, né, é o que aproximaria mais a planta do estado original dele, ou seja, da sua origem, sendo que seu emprego e uso remontam a tempos imemoriais. Ou seja, o consumo do café, da bebida café, ela já é muito antiga e disseminada pelos povos. Aqui nós podemos observar uma visão da região da Etiópia, né, de Cafa, aonde o café é originário. Bom, no entanto, o café é cercado por lendas também. E diz a lenda que certo dia, no velho reino da Abissínia, hoje Etiópia, às margens do Mar Vermelho, um pastor de cabra, cujo nome a lenda declara de Caldi, observou que seus animais ficavam mais espertos e dispostos após comer os frutos vermelhos de um arbusto da região. Então, aqui algumas figuras, né, que retratam a descoberta do cafeeiro pelo pastor. Na verdade, foi uma observação que ele fez, diz a lenda, aonde as cabras que se alimentavam, né, do fruto do café, elas ficavam mais espertas, entre aspas, né? Na verdade, o cafeeiro, ele é uma planta que produz um fruto que tem cafeína, que contém a cafeína e ele é um estimulador do cérebro,
né? Ou seja, a cafeína, ela estimula o cérebro, ela nos mantém mais alertas, né? E tanto é que é uma bebida hoje recomendada para qualquer faixa etária. E o curioso, o pastor experimentou-os e descobriu seu poder estimulante. Colheu então alguns frutos e levou para um convento cristão copta. Então, a partir daí, a bebida café começou a ser estudada. Os monges então prepararam uma infusão com os ramos e as bagas. No entanto, gente, hoje nós sabemos o café, tanto a parte aérea quanto os frutos, eles passam por oxidação, né? Então, essa infusão dos ramos seria um pouco complicada. No entanto, eles não sabiam se os animais, eles ficavam mais espertos devido ao consumo da planta, né? Ou seja, das folhas, ou dos frutos. Então, na mesma ocasião, alguns desses frutos, né, na verdade, provavelmente sementes, caíram no fogo. E os frutos ao fogo logo inundaram o ambiente com aroma muito agradável. Na verdade, quando você está torrando o café, o aroma é extremamente agradável. E provavelmente foi o cheiro, né? O aroma que eles sentiram. Os clérigos resolveram então ficar com os grãos restantes e aprenderam a preparar uma bebida que passaram a considerar uma dádiva de Deus, pois os ajudava a permanecer acordados durante as longas noites de vigias e orações. E a partir daí, de acordo com a lenda, a bebida café começou a ser consumida na região da Abissínia, né? Hoje, Etiópia. A palavra café, então, ela tem origem num termo turco, kaué, diferente de Cafa, né, na Etiópia, que muita gente acha que ele tem ligação com a região, e que significa força, ou seja, uma bebida que dá força, disposição, ânimo. E da Abissínia, o café migrou para a Península Arábica e os grãos já eram assados sem gordura na Pérsia desde o século VII. Uma cultura bem aclimatada de café começou no século XV, em torno da cidade de Moca, na Península Arábica. O café, então, passou a ser torrado e moído para dele se fazer uma infusão. Na verdade, gente, a bebida café ela é um chá, né? Porque ela vem de uma infusão e de um sabor extremamente agradável. É claro, cada região do mundo tem seu paladar para a bebida café, né? Nós mesmos brasileiros, nós preferimos um café mais suave, né? Em alguns países do mundo é um café bem fraco mesmo, e há outros países do mundo um café encorpado, um café mais forte. Então, é claro, gente, varia de cultura, varia de região para região e praticamente nos 4 cantos do mundo, né? Da Arábia, o cultivo da planta, bem como os hábitos sociais associados à bebida, alastraram-se para o Oriente Próximo e para o norte da África. Na verdade, gente, regiões muito avançadas, né, nessa época. Então, no final do século XVII, em Constantinopla, todas as classes sociais tomavam café em abundância. E a partir da capital otomana, né, da capital otomana, os grãos eram comercializados pelo mar Mediterrâneo. Então, aqui figuras, né, gente, desenhos, existem, assim, inúmeros desenhos que relatam o consumo do café em diferentes regiões do mundo, principalmente na Turquia e nos países europeus. Então, aqui, Constantinopla, né? Constantinopla foi o berço da comercialização, né? Praticamente todo o comércio do mundo passava por Constantinopla. Constantinopla, gente, hoje é Istambul, na Turquia, né? É uma cidade que foi extremamente importante para a difusão da bebida café. A divulgação de café na Europa, ela ocorreu a partir do final do século XVI, através do alemão Leonardo Rauff, mas admite-se também que na Europa Ocidental, particularmente em Veneza, ele já era consumido na época. Inclusive, gente, Veneza, ela tem datada de muitos anos atrás inúmeras casas de cafés, né? E que são famosas até o dia de hoje.
E os holandeses, que foram grandes comerciantes, né, tiveram um papel importante na propagação do café por toda a Europa, né? Então, com a construção de inúmeras casas de café públicas, né, gente? Casas públicas, ou seja, um local comercial que o pessoal ia para utilizar a bebida. As primeiras casas públicas de café, elas apareceram na Itália em 1645, tornando célebre em toda a Europa. Então, gente, nós podemos observar inúmeras figuras, né, que são desenhos que foram pintados na época, inúmeros quadros, né, de cafés por toda a Europa. E a Itália foi a pioneira. Tanto é que os cafés mais famosos da Europa se encontram mesmo na Itália. Na França, em 1657, a corte de Luís XIV já consumia bebida, o que foi fato determinante para sua incorporação como hábito elegante e refinado nas demais cortes europeias. Na verdade, gente, a história conta muito que os grandes pensadores franceses, principalmente, eles passavam as noites, né, em discussão, filosofando, na verdade, né? E nessas reuniões, a bebida que eles consumiam era o café, se tornando extremamente popular por essas classes também. Na Alemanha, de onde tudo parece originar-se, a mistura de café com leite. Os primeiros cafés públicos surgiram em Hamburgo em 1752, em Berlim. E, na verdade, essa mistura café com leite, ela é muito utilizada a nível de Brasil também, né? E praticamente se tornou popular em todos os cantos do mundo. Inclusive, gente, hoje são bebidas extremamente sofisticadas que são feitas nas cafeterias pelo mundo, inclusive em cafeterias brasileiras. E como que foi realizada essa difusão do café pelo mundo? Então, isso coube aos holandeses, né? Que no final do século XVII, a difusão da planta, ela ocorreu na Malásia, em Java, na Sumatra, nas Ilhas Célebres e no Timor, bem como a transferência para a América. E foi quando o café chegou ao Brasil no início do século XVIII, mais especificamente em 1727. E o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo, né? E a região sul de Minas, ela é a grande responsável por quase todo o café consumido a nível de mundo, ou seja, 50% da produção nacional. Então, é uma bebida que, além de encantar quem está consumindo, é uma cultura que encanta quem trabalha com ela também. Então, o cafeeiro é uma planta que quem trabalha dificilmente deixa a cultura, né? Por quê? Porque se apaixona por ela. Então, é uma cultura encantadora. Talvez uma das mais encantadoras que a gente tenha na agricultura. Bom, gente, muito obrigada. E na próxima aula nós estudaremos a chegada do café no Brasil e quais as condições climáticas que interferiram para a distribuição do café ao longo do território brasileiro. Gente, uma boa semana para vocês e até a próxima aula.